Os destaques da semana entre julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 29 e 30 de março de 2023. Gisele, nós temos um dos destaques da semana que não tem diretamente a ver com a questão jurisdicional, ou seja, com os julgamentos. É a última semana do ministro Ricardo Lewandowski, que anunciou a aposentadoria dele já depois do feriado da Semana Santa do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ter o acompanhamento disso na edição de hoje ainda. E também decisões que foram tomadas e a continuidade de julgamentos na sessão da quarta e da quinta-feira. Isso, Cadu, ao todo foram 4 processos analisados, mas um deles, o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Mas nós tivemos nas sessões plenárias desta semana, a conclusão de 2 julgamentos muito importantes. Um deles é um julgamento conjunto de 2 ações diretas de inconstitucionalidade sobre a autorização para o serviço de transporte rodoviário interestadual e também internacional. E o outro diz respeito a uma ação rescisória que a gente vai ter condições de explicar daqui a pouquinho. No nosso programa de hoje, Gisele. E vale lembrar também que ainda nessa edição nós vamos conferir algo que não aconteceu no plenário, mas está diretamente relacionado a ele. Houve audiência pública para tratar do chamado Marco Civil da Internet, tema que será julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente confere os destaques do plenário virtual. A plataforma que é disponibilizada durante determinado período de tempo para que os ministros e também os advogados, os participantes dos processos, desenvolvam todos os aspectos processuais em julgamentos do STF. Plenário virtual, portanto, a lei do Distrito Federal que permitiu o parcelamento de multas de trânsito no cartão de crédito é inconstitucional. Decisão aqui do Supremo. Mais detalhes com a repórter Marta Ferreira. A lei de 2015 previa a possibilidade de parcelar em até 12 vezes as multas de trânsito. Também permitia que os débitos registrados no Detran DF poderiam ser pagos com cartão de crédito. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, autor da ação, alegava que a norma viola a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. A ação foi levada para análise no plenário virtual. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, que aceitou o pedido do Procurador-Geral da República. No voto, ele reconheceu que a lei teve a boa intenção de facilitar a quitação de débitos aos motoristas penalizados, especialmente os que utilizam os veículos para trabalho, mas afirmou que a norma é inconstitucional por invadir a competência da União para legislar sobre a matéria. Ricardo Lewandowski também lembrou que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que são inconstitucionais normas estaduais que facultam o pagamento parcelado de multas decorrentes de infrações de trânsito. Ainda registrou que atualmente já tramita na Câmara um projeto de lei para alterar o Código de Trânsito brasileiro e estabelecer o parcelamento de multas de trânsito. O voto do relator foi seguido pelos demais ministros. Estrangeiro aprovado em concurso universitário tem direito à nomeação. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal e tem repercussão geral reconhecida, ou seja, vai valer para casos semelhantes julgados em todo o país. Mais uma do plenário virtual, Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo por meio de um recurso proposto por um iraniano aprovado em concurso público no cargo de professor de informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia catarinense. De acordo com o processo, o iraniano foi impedido de tomar posse por ser estrangeiro, mesmo depois da nomeação. Ele então recorreu à Justiça Federal de Santa Catarina. O juízo da 2ª Vara Federal de Joinville negou o pedido por entender que, de acordo com o edital do concurso, o acesso de estrangeiros foi limitado aos de nacionalidade portuguesa. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No Supremo, o julgamento do caso ocorreu em sessão no plenário virtual. O relator é o ministro Edson Fachin.
Ele aceitou o recurso por entender que o candidato estrangeiro tem direito à nomeação em concurso público para cargos de professor em instituições federais, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital com exclusivo objetivo de preservar o interesse público. Como não foi o caso, Fachin determinou a posse do candidato para o cargo de professor. Além disso, o relator reconheceu o direito de o autor receber indenização referente ao período em que deveria ter sido empossado. O voto de Fachin foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo STF vai valer para casos semelhantes julgados em todo o país. E vamos para os destaques das sessões presenciais do Supremo Tribunal Federal. Na pauta da sessão da quarta-feira, dia 29 de março, a continuação do julgamento iniciado na semana anterior da ação que questiona a lei que criou departamentos de execução e de inquérito na Justiça de São Paulo. Reportagem de Marta Ferreira. Os departamentos foram criados por uma lei complementar estadual de 2013 e por uma resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é promover celeridade na apreciação e concessão de benefícios aos condenados. A norma prevê que em cada sede das 10 regiões administrativas judiciárias haverá uma unidade regional do departamento instalada. Além do controle dos benefícios dos presos, também compete autorizar saídas temporárias e inspecionar os estabelecimentos prisionais. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi quem entrou com a ação no Supremo, alegando que a instalação de departamentos apenas nas comarcas de maior movimento processual do Estado atenta contra as garantias do amplo acesso à justiça, da ampla defesa e da eficiência da administração pública. O caso foi levado a plenário. O relator do processo é o ministro Dias Toffoli. Ele começou o voto lembrando que a criação dos departamentos segue recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Toffoli acolheu em parte o pedido para declarar inconstitucional apenas o dispositivo da lei que trata da designação de juízes para os departamentos. Voto no sentido de dar apenas parcial procedência à ação direta, conhecendo-a em parte, porque não conheço em relação às resoluções, declarando a nulidade com redução de texto do dispositivo da Lei Complementar Estadual de São Paulo, número 1208/2012, que é o parágrafo 3º de seu artigo 1º, que vou omitir a leitura que já a fiz. Voto ainda pela modulação dos efeitos temporais da presente decisão, a fim de que ela produza efeitos apenas após o transcurso do prazo de 24 meses, contados a partir da publicação da ata desse julgamento. O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator, votando pela constitucionalidade da lei paulista. Não me parece ferir inamovibilidade, porque mesmo que entendamos que seja uma inamovibilidade temporária, assim como temporário é o mandato de 2 anos, a quebra dessa, entre aspas, inamovibilidade temporária, dessa designação por 2 anos, ela só poderá se dar pelos mesmos requisitos que a inamovibilidade geral se dá. Interesse público, decisão fundamentada, e aqui, como eu disse na minha interpretação, eu completo maioria absoluta e garantida ampla defesa. Não me parece que fere o juiz natural. O juiz natural, a Constituição, tem o inciso 37, o inciso 53 do artigo 5º, tem o seu duplo aspecto. Veda tribunais de exceção, isso não é um tribunal de exceção, porque é um órgão do judiciário criado por lei. Tanto o Departamento de Inquéritos Policiais, quanto o Departamento de Execuções Criminais. E o segundo aspecto do juiz natural é que alguém só pode ser julgado por um juiz pertencente ao judiciário, de acordo com regras objetivas de competência previamente ao fato. O julgamento acabou suspenso após o pedido de vista do ministro Luiz Fux. Gisele, com relação à criação dos departamentos, houve pedido de vista do ministro Luiz Fux. O processo se revelou um pouco mais
complicado, não sei se complicado é bem a palavra, mas complexo em relação a diversos elementos, o que gerou, inclusive, o pedido de vista do ministro Luiz Fux. Houve diversos debates na sessão plenária, inclusive, com relação a isso. Qual a importância desse julgamento? Por que há tantos elementos que estão sendo considerados para a deliberação dos magistrados? Então, Cadu, esses departamentos, eles atuam em momentos distintos, né? O Departamento Regional Estadual, que trata ali dos inquéritos policiais, ele atua no momento anterior ao oferecimento de uma ação penal. Já o Departamento de Execução Penal, ele vai atuar no momento em que se tem uma condenação e passa-se já uma condenação transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, e aí entra, então, a função do departamento para analisar ali questões relacionadas às execuções penais. Então, essa legislação do Estado de São Paulo, ela trouxe a criação desses departamentos, ou seja, foi uma regionalização. Concentrou 10 departamentos naquelas comarcas com maior número de processos. E a partir desta regionalização, houve uma regulamentação do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que caberia ao Conselho da Magistratura designar os juízes que iriam atuar nesses departamentos através da análise que levava, por exemplo, em consideração a sua atuação funcional, a atuação funcional do magistrado. Daí a Procuradoria-Geral da República questionou esse dispositivo no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos a apresentação do voto do ministro Dias Toffoli, que é o relator. Ele entende que a criação dos departamentos são importantes, não há inconstitucionalidade quanto a essas especializações, mas no que diz respeito à indicação do Conselho da Magistratura, ele votou pela declaração de nulidade sem redução do texto, inclusive com a proposição da modulação da decisão para que, no entendimento do ministro, fosse aplicado, né, apenas a partir de 24 meses após a publicação da ata de julgamento. Ele foi acompanhado pelos ministros André Mendonça e também pelo ministro Nunes Marques, que deu ali uma solução um pouco diferenciada e que provavelmente eles ainda devem discutir isso em sessão posterior. Houve uma divergência que foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, ele foi acompanhado, por enquanto, na verdade, ele não houve nenhum outro ministro que se manifestou, mas o ministro Alexandre de Moraes entende que a legislação não merece nenhuma declaração de inconstitucionalidade, porque ela não desrespeita nem o princípio do acesso ao judiciário, nem o princípio da inamovibilidade, porque os juízes, eles estariam naquele momento acumulando funções. Então, ao contrário do ministro Dias Toffoli, que entende que deve ter um juiz titular e não um juiz com mandato temporário, o ministro Alexandre de Moraes entende que não há nenhum problema, porque são os próprios juízes que se candidatam à vaga para exercer, há um acúmulo de função. Então, na visão do ministro que divergiu, não haveria nenhuma inconstitucionalidade. Tanto a criação, a regionalização e a indicação pelo Conselho da Magistratura estariam dentro do respeito à Constituição Federal. O julgamento não foi finalizado em razão desse pedido de vista do ministro Fux, porque também o ministro Fux quer levar ao plenário, Cadu, os processos que tratam da constitucionalidade do juiz de garantias. Então, ele se comprometeu a apresentar esse julgamento juntamente com o outro processo que está sob a relatoria dele, que trata do juízo de garantias. Agora, Gisele, outro destaque também da semana, aliás, é essa mesma dinâmica, o início do processo em uma determinada sessão, muitas vezes na segunda parte da sessão, porque na primeira parte houve dedicação a outros processos. E nós tivemos também uma outra dinâmica no sentido da finalização de julgamento iniciado antes, e que foi exatamente aquela questão da licitação, da dispensa de licitação no caso dos transportes terrestres, interestaduais e até internacionais. Na semana anterior já havia sido formada a maioria, faltava o voto da ministra Rosa Weber e da ministra Carmen Lúcia. Foram apresentados os votos, rapidamente finalizado o julgamento, mantendo a maioria já formada anteriormente no sentido da constitucionalidade da dispensa de licitação nesses casos. Exatamente. A diferença é que nós tivemos uma divergência maior, né? Porque as ministras, cujo voto foi proferido na sessão da quarta-feira, elas votaram com a divergência.
divergência. No entanto, permaneceu realmente a posição do relator, que foi o ministro Luiz Fux, no sentido de que a autorização não fere, né, a Constituição Federal, ela promove a universalização dos serviços, ela traz a possibilidade do oferecimento de um serviço de melhor qualidade por um preço menor para os usuários, e que a autorização não significaria ausência de regulação, até porque a Agência Nacional de Transporte Terrestre tem uma série de requisitos, estabelece uma série de requisitos para que essas empresas privadas possam ali se candidatar, né, a serem autorizadas, e essa autorização ela só é concedida mediante o preenchimento desses requisitos. Então, inclusive, prevaleceu essa posição na linha do que o próprio Tribunal de Contas da União também já havia decidido, no sentido de que a autorização, ela, na verdade, promove um fomento do mercado, aumenta a concorrência e gera a possibilidade de uma prestação de serviço mais eficiente para o usuário, inclusive com taxas mais baixas. Intervalo. Voltamos já já com o Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o processo que trata da extradição contra o colombiano condenado por matar a namorada. A decisão do Supremo Tribunal Federal na sessão da quinta-feira é de que o processo deve voltar para a segunda turma para a conclusão do julgamento. Vamos acompanhar os detalhes do caso completos, na cobertura completa, na reportagem de Marta Ferreira. O caso envolve o pedido de extradição de Jaime Henrique Cormani. O colombiano matou a namorada Nancy Mestre quando ela tinha 18 anos. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro de 1993, em Barranquilha, na Colômbia. Nancy foi hospitalizada com lesões em todo o corpo, indícios de violência sexual e um tiro de revólver na cabeça, e acabou morrendo 8 dias depois. Em 1995, a Justiça colombiana condenou Jaime pelos crimes de estupro e homicídio, mas ele fugiu. Foi encontrado em 2017 no Brasil, em Belo Horizonte, e preso em janeiro de 2020. O pedido de extradição chegou ao Supremo e foi analisado na segunda turma em setembro de 2020. Os ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski entenderam que a pena do crime de homicídio estaria prescrita no Brasil. Para o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia, o prazo prescricional teria sido interrompido porque o colombiano cometera outros crimes após a condenação. O ministro Celso de Mello, quinto integrante do colegiado à época, estava ausente por licença médica. Com o empate, prevaleceu a corrente mais favorável ao réu. A decisão transitou em julgado em 2021, quando foi expedida a ordem de liberação imediata do acusado. A família, então, entrou com uma nova ação no STF para reverter a decisão e o caso foi levado a plenário. Os ministros analisam se, diante do empate na votação perante a segunda turma, seria necessário adiar o julgamento da extradição para esperar o voto do ministro ausente por motivo de licença médica. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que destacou que as normas legais e regimentais dão solução para os casos de desempate e assim votou pela procedência da ação rescisória. A ideia da legislação processual penal e processual civil é: vamos evitar o empate, vamos adotar o critério da decisão majoritária, em sendo possível, obviamente. E aqui era possível, porque estava ausente momentaneamente naquela sessão, naquela semana da sessão virtual, por licença médica, o ministro Celso de Mello, que voltaria logo após. Sobre esse dispositivo do artigo 615 do Código de Processo Penal, que diz: o tribunal decidirá por maioria de votos, adota expressamente o critério majoritário, e no parágrafo 1º diz que há necessidade do voto de qualidade, se houver possibilidade de desempatar. O próprio Supremo Tribunal Federal
em 97, HC de relatoria do ministro Maurício Correia, referendou exatamente isso. O ministro Nunes Marques, revisor da ação rescisória, divergiu do relator. A República da Colômbia sequer participou do presente feito. Inclusive, porque o autor, conquanto tenha mencionado, en passant, na petição inicial, a condição de interessada que teria o Estado da Colômbia, deixou de requerer a citação daquela entidade de direito público. Como já mencionei, é incerto até se o referido Estado estrangeiro tem interesse no prosseguimento da extradição, uma vez que não participou da presente demanda. Na sequência da sessão, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski acompanharam a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques, votando pela manutenção da decisão que negou a extradição do colombiano. Já os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Rosa Weber seguiram o entendimento do relator. Assim, por maioria, o plenário decidiu que os autos devem retornar para a segunda turma para que seja colhido o voto do 5º ministro integrante da turma para a conclusão do julgamento. Pois é, Gisele, um caso de bastante repercussão, inclusive, do ponto de vista até internacional. As famílias, inclusive, de ambas as partes no processo, elas estavam presentes aqui no plenário, acompanhando o julgamento com os respectivos advogados, respectivos representantes. O que foi julgado aqui não foi nada relativo ao mérito do crime e nem propriamente mérito da extradição, mas sim a questão se poderia haver este 5º voto, 4 votos, 2-2 empate na turma, volta para a turma para que haja o 5º voto e assim a decisão relativa especificamente à extradição. A extradição, ela tem como finalidade prestar uma cooperação jurídica internacional em matéria penal. E essa cooperação ou vai ser a entrega daquele que está sendo solicitado para ser processado no outro país ou para cumprir a pena, como neste caso concreto. A grande questão é que lá na segunda turma, quando foi julgado, houve uma divergência em relação ao prazo prescricional relacionado ao crime de homicídio. Quanto ao estupro, de fato, não tem mais como eles cumprir a pena em razão do estupro pela pena que foi aplicada lá na Colômbia. Mas em relação ao homicídio, a turma se dividiu. Parte dos ministros entenderam que o fato dele ter cometido um novo crime após a condenação da Colômbia interromperia o prazo da prescrição do crime de homicídio, então ele estaria apto a ser extraditado, porque ainda tinha possibilidade da Colômbia executar essa pena. E a outra parte dos ministros entenderam que essa extradição não seria possível porque, para considerar que a prescrição interrompe, que é interrompida pela prática do novo crime, seria necessário ter uma sentença condenatória transitada em julgado em relação a esse segundo crime. Então, essa foi a divergência. O que os ministros entenderam, Cadu, na sessão de hoje à tarde? Entenderam o seguinte, olha, nessa situação que houve empate, deveria ter sido aguardado o ministro, a volta do ministro da licença médica para que esse empate pudesse ser solucionado. E aí, a maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes no sentido de que a regra é realmente, no processo civil, é caminhar para o desempate. E eles entenderam que seria possível, sim, o ajuizamento de uma ação rescisória contra a extradição, que não foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que o pai da vítima, como terceiro interessado, tem legitimidade, tanto jurídica quanto moral, para poder promover ação que visasse desconstituir a decisão da extradição, neste processo que foi julgado pela segunda turma, e concluíram também que a regra de aplicação não deveria ter sido a do parágrafo 3º do artigo 150 do Regimento Interno, porque o parágrafo 3º, ele foi direcionado para habeas corpus e recursos criminais, mas os parágrafo 1º e 2º tratam das outras hipóteses em que se encaixaria essa questão da extradição, já que a extradição, embora envolva essa cooperação em matéria penal, ela não vai rediscutir nada daquilo que foi julgado pelo Estado da Colômbia. Então, o Supremo, quando faz a análise da autorização ou não da extradição,
com base em elementos específicos, em alguns requisitos, como, por exemplo, saber se aquele crime é considerado o fato é considerado crime tanto no Brasil quanto no estado que está requerendo, se há a questão que é a questão da dupla tipicidade e da dupla punibilidade. E a dupla punibilidade é exatamente saber se esse crime ainda pode ser punido. E um dos aspectos que se analisa é a questão da prescrição. Então, agora, os ministros da segunda turma, né, vão se reunir novamente para que o quinto ministro, né, aquele que ocupou a vaga ou seja, então, solicitado, né, convocado o ministro de outra turma para poder compor o quórum da segunda turma, mas a partir desta solução, né, adotada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, a extradição volta para a segunda turma para que seja proferido o quinto voto e resolver a questão desempatando-a. E o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, completa 75 anos no dia 11 de maio. É a idade máxima para permanecer no cargo. Ao encerrar a sessão plenária da quinta-feira, dia 30 de março, a última sessão plenária presencial do ministro na Suprema Corte, que pediu antecipação da aposentadoria, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, homenageou o ministro, citando palavras ditas por ele quando tomou posse na presidência do tribunal. Ricardo Lewandowski é ministro da mais alta corte do país há 17 anos. O anúncio de que vai antecipar em um mês a aposentadoria foi feito no encerramento da sessão plenária dessa quinta-feira. A presidente da corte, ministra Rosa Weber, fez uma homenagem ao ministro e repetiu palavras de Lewandowski na defesa de um judiciário forte. Nós temos um sonho, o sonho de ver um judiciário forte, unido e prestigiado. Como eu comungo destes ideais, um judiciário forte, unido e prestigiado, e uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária, eu peço licença ao ministro Ricardo Lewandowski, que proferiu essas palavras, o norte de sua brilhante atuação jurisdicional, para, homenageando-o, fazê-las minhas e, com elas, encerrar essa sessão. Ao sair do plenário, mais homenagens. O ministro Ricardo Lewandowski foi recebido pelos funcionários do gabinete. Durante o tempo em que esteve no STF, o ministro Ricardo Lewandowski relatou casos importantes, como o das cotas raciais no ensino público, o Estatuto do Desarmamento e o direito à liberdade de manifestações. Por suas mãos, passou ainda o habeas corpus coletivo, que concedeu prisão domiciliar a milhares de gestantes, lactantes e mães de crianças até 12 anos ou responsáveis por pessoas com deficiência. Também foi por recomendação dele que o Supremo editou uma súmula vinculante para vedar o nepotismo também nos estados e municípios. Entre as decisões mais recentes e de grande alcance está a que determinou a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Aos jornalistas, Lewandowski disse que se sente realizado. Eu encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo. Saio daqui com a convicção de que cumpri minha missão. Estou com o gabinete praticamente zerado em matéria de processos, só existem aqueles que estão pendentes de alguns despachos de natureza administrativa, mas parto para novas jornadas. E nós vamos ficando por aqui também. Você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. E Gisele, nesta próxima semana não temos sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, não há nenhuma previsão de sessão do plenário do STF em razão do feriado da Semana Santa. E a gente volta depois, portanto, na semana seguinte com mais decisões dos ministros do STF. Lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube também e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.